Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa atenção se volta ao Salmo de número 28, também é um Salmo de Davi. Eu quero agradecer aqui ao presbítero Fabiano, que nos trouxe na semana passada o Salmo 27, me socorreu ali no momento de dificuldade. Meu irmão querido, que o Senhor continue abençoando sua vida, que o Senhor continue lhe dando força, graça e favor para os desafios que você enfrenta. E muito obrigado, viu, por essa prontidão em ajudar. Hoje aqui a gente vai fazer como a gente faz de costume, né? A leitura do Salmo, é um salmo mais curto. Leremos uma vez, faremos aquela pausa para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem tratado ao nosso coração naquela leitura, na leitura que iremos fazer, tá? Serão duas pausas. Então eu peço, por gentileza, se for possível, claro, ninguém vai fazer aquilo que não dá, mas se for possível, vá para um lugar mais tranquilo. Tome aí o seu celular, o seu aparelho móvel aí, ou até mesmo se estiver vendo a transmissão pela TV, que você possa tentar diminuir aí as distrações, para que você aproveite a devocionalidade desse momento de uma maneira melhor, tá? Então vamos em frente. Salmo de número 28. Tome a sua Bíblia, abra ela junto comigo e vamos ler o Salmo de número 28. Na versão Almeida, revista e atualizada que nós usamos, temos o título Súplica e Ações de Graças, tá? Mas enfatizo aqui mais uma vez aos irmãos. Esse título aí não existe no texto original. Não existe. Então, para a gente não partir de um pressuposto que não está no texto, o melhor é a gente ler esse texto e tentar perceber se existem realmente esses temas que estão aqui definidos, tá? Se não, a gente encontra outros temas mais destacados do que esses dois temas que estão aqui, de súplica e ação de graças, tudo bem. Salmo de número 28, Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes, conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as tuas mãos ou as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre.
A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amados irmãos, estamos mais uma vez com o salmo cuja autoria é atribuída a Davi, como vimos. E esse é um salmo que tem também características de salmo de lamento, ou salmo de lamentação, e de lamentação individual, embora em alguns momentos o salmista se dirija de uma maneira mais coletiva, rogando a Deus em favor do seu povo, tá? Esse salmo aqui, ele tem também duas partes. Se você observar bem, do verso 1 até o verso 5, a gente tem aqui uma oração. E é uma oração que é aberta com um clamor. Se você vai a partir do verso 6, você encontra a expressão bendito, ou seja, Deus louvado, pode ser também. Bendito seja o Senhor. E aqui já há uma expressão de louvor. A gente não tem mais uma oração no sentido mais específico da palavra, e sim um cântico que é entoado em louvor a Deus. Quando a gente vai para o contexto histórico desse salmo, o primeiro livro, o primeiro do Saltério, a gente vai encontrar salmos que envolvem aquela situação descrita no livro de Samuel, na qual Davi era afrontado pelo seu filho Absalão. A gente vai ter muitos salmos que vão ter esse contexto histórico. E a gente já viu isso em outros momentos, que Absalão usava de malícia, para seduzir pessoas, arregimentar pessoas, trazendo palavras de bajulação até, e colocá-las contra o rei, contra o ungido, contra o seu pai Davi, porque ele queria tomar o lugar do seu pai. Então a gente talvez tenha aqui também nesse salmo esse mesmo contexto, tá? É um contexto em que o salmista se via perseguido, se via acuado por conta daquilo que o seu filho Absalão houvera feito. No salmo a gente vai encontrar algumas expressões que são de um sentimento muito intenso. Ele começa o salmo dizendo: a ti clamo, ó Senhor.
Esse tipo de oração, que é um clamor, é um tipo de oração mais intensa. Existe uma súplica a Deus. No sentido de que existe também, por parte do salmista, uma urgência em que Deus lhe responda. Quando a gente observa a nossa vida, né, meus irmãos, a gente já pode fazer aqui uma associação. Há situações em que o tempo é muito curto e a gente depende, de fato, de algo mais emergencial para o nosso socorro. Nessa semana, minha filha, a Belinha, né, a Isabela, ela passou a se queixar de dor no ouvido, na garganta, e aí o que acontece? Ela teve febre. E quando a criança tem febre, a gente leva a criança para o pronto-socorro. Quando ela tem febre por mais de 2 dias, e aí isso gera aí uma necessidade mais emergente de que ela possa ir ao médico e o médico possa passar ali uma medicação, fazer um diagnóstico e tratar, né, daquilo que ela está sentindo. Enfim, há situações na nossa vida que são mais emergentes. A gente precisa de um pronto socorro de Deus. Eu não sei se isso tem acontecido com você, mas aconteceu comigo em vários momentos. Que a minha oração era como a oração de Pedro ali quando ele estava afundando, após pedir a Jesus que caminhasse sobre as águas. Era uma oração curta, mas era uma oração eficaz, a oração de Pedro. E Jesus prontamente o socorreu. Eu quero estimular os irmãos que estão vivendo momentos difíceis a rogarem a Deus também, com mais intensidade, buscarem a face do Senhor, pedindo a Ele um pronto socorro para a sua vida. Se a situação está difícil, se o tempo é curto, não precisa, meu irmão, de forma alguma, criar uma condição especial para que você possa se dirigir a Deus em oração de uma maneira eloquente. Não, diga: Senhor, a ti clamo. E o salmista continua: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Essa expressão no Antigo Testamento foi algumas vezes usada para falar do próprio Deus. Uma rocha é algo estável, é algo que transmite segurança, é algo que faz a gente observar a grandeza da criação de Deus. Nós, quando estávamos indo a Petrópolis, né, eu e minha família, subindo ali a região serrana, Petrópolis, por sinal, é a terra natal do nosso pastor, pastor Marcelo, e a gente viu aquelas rochas imensas ali. Elas estão ali testemunhando que o tempo não foi capaz de tirá-las dali, de demovê-las do seu lugar. Temos em Tiago que Deus, ele não sofre de transtorno bipolar. Nele não há mudança nem sombra de variação, né? Então, Deus é refúgio seguro para aqueles que precisam de socorro. Ele é de fato a nossa rocha. Podemos contar com ele. Mas observe que o salmista diz assim: não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. O que ele está dizendo? Senhor, a minha questão é tão emergencial que eu preciso que tu me respondas logo. Ouve a minha oração, Senhor. Leve em conta o que eu estou te pedindo, para que o pior não aconteça comigo. E aqui nesse caso aqui, estamos tratando de um contexto de guerra mesmo, de luta interna, no reino em que Davi era o governante, era o rei, o ungido. E ele sabia que se ele fosse apanhado por Absalão, ele estava frito. Ele desceria a cova.
ele ia padecer, ele ia morrer. Irmãos, a gente não precisa, chegar a uma situação de quase morte para que a gente possa vir buscar a Deus. Vamos ser sinceros, né? A gente deve buscá-los de forma recorrente, todos os dias, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de paz, nos momentos de guerra. A gente deve buscar sempre a Deus. Mas nessas situações em que a dificuldade é enorme e as nossas forças são poucas e não conseguimos lidar com isso de uma outra forma, senão por uma intervenção sobrenatural de Deus em nossa vida, mudando as circunstâncias, e nesses momentos a gente deve buscar a Deus com toda a intensidade, deve buscar a Deus dessa forma. Olha como ele fala aqui no verso 2: ouve minhas vozes súplice, Senhor, estou suplicando a Ti. Quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. Que coisa, né, meus irmãos? Assim, aquilo que foi dito no verso 1 está sendo reforçado no segundo verso. Era um pedido de socorro mesmo. E esse fato dele ter reforçado no segundo verso é porque a coisa era muito séria, meus irmãos. Essa expressão aqui, quando eu erguei as mãos para o seu santuário, teu santuário, era uma expressão de adoração. Isso acontecia naquela época. As pessoas adoravam a Deus erguendo as mãos para o santuário. Mas a gente vai encontrar também, em alguns lugares nas Sagradas Escrituras, de que as pessoas buscavam o santuário para se proteger. Se voltavam ao santuário para clamar de forma clemente, para clamar a Deus por proteção. E isso aqui é mais provável de estar acontecendo. Porém, Davi, ele não, se for nesse contexto histórico de que Absalão estava ali fazendo toda aquela arruaça para poder tomar o reino de Davi, Davi já havia fugido, já não estava ali. Então, erguer a mão em direção ao santuário era como que um desejo de Davi de dizer assim: Senhor, eu queria poder entrar ali, naquele lugar. Eu gostaria de estar naquele lugar, porque eu sei que dali, na compreensão que ele tinha a respeito da benevolência de Deus, tu me protegerás. E aí ele fala aqui no verso 3: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. O que ele está dizendo aqui? Senhor, não me tenha em conta com os ímpios. Não me associes a eles. Não me trate, não te relaciones comigo, assim como tu te relacionas com os ímpios. Não faça isso comigo, Senhor. Davi já tinha uma noção ali de que Deus, ele não trata os seus da mesma maneira que ele trata os ímpios. Ele tinha uma noção de que o relacionamento que ele tinha com Deus era um relacionamento que lhe favorecia, diferentemente do relacionamento que Deus tinha com os ímpios. Por quê? No relacionamento com os ímpios, Deus retribuía a cada um conforme as suas obras. Mas no relacionamento que ele tinha com aquele que era o seu ungido, aquele que foi escolhido por ele para governar o seu povo, esse tipo de relacionamento era um relacionamento diferente, porque ele era um eleito de Deus. Ele era alguém que foi chamado por Deus para viver um relacionamento através da graça. Então, Davi, ele está apelando. Ele está fazendo aqui uma apelação. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta tua, eu preciso que tu venha sobre a minha vida de maneira urgente, porque senão, assim, eu vou entender que estás me associando aos ímpios, estás
te relacionando comigo como tu te relacionas com os ímpios. Vamos comprovar isso aqui. Veja o que ele diz no restante do versículo. Com aqueles que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo. Falam pacificamente ao seu próximo. Porém, o coração está cheio de perversidade. Ou seja, meus irmãos, eram pessoas que não valia a pena dar confiança a elas. Porque eram pessoas que por fora eram uma coisa, mas por dentro tramavam perversidades, tramavam maldades contra os outros. Eram pessoas gentis e educadas, só na aparência. Porque no seu coração, o que elas queriam, na verdade, era a ruína do seu próximo. E aí, observe que o salmista entende esse relacionamento de Deus com o ímpio como um relacionamento de aplicação da justiça de Deus. Olha o que ele diz aí no verso 4. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus próprios atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. Misericórdia, né, meus irmãos? Misericórdia, porque se Deus imediatamente desse a retribuição que os ímpios merecem, não ficaria um de pé. Não é verdade? Ou seja, até mesmo com o ímpio, Deus age com benevolência. Mas essa expressão aqui é uma expressão que Davi traduz da seguinte maneira. Olha, Deus, eu sei que o relacionamento que tu tens comigo é diferente do relacionamento que tu tens com os ímpios. Porque eles estão debaixo do teu juízo. Eles vão ser julgados conforme a obra das suas mãos. E por que eles vão ser julgados conforme a obra das suas mãos? Observe aí o que está no verso 5. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele o derribará e não os reedificará. O que Davi está dizendo aqui? Os ímpios não levam Deus em conta. Os ímpios não levam Deus em conta. Os ímpios não adoram a Deus pelos seus feitos poderosos. Irmãos, eu vou trazer aqui algo que eu acho interessante, né? Os louvores, eles precisam estar sempre de acordo com a palavra de Deus. E às vezes em alguns louvores, a pessoa querendo demonstrar no louvor que ela tem buscado a Deus por quem Ele é e não pelas obras das suas mãos, mostrando que talvez assim o que importa para ela não é o que Ele faz, mas é o que Ele representa, o que Ele é de fato. Coloca as obras das mãos de Deus como sendo obras de segundo plano. Né? Você busca a Deus porque Ele é, não pelo que Ele fez. Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos observar o texto da palavra de Deus. A gente busca a Deus pelas obras das suas mãos. Não é só pelo que Ele é, mas é pelo que Ele faz também e fez. Porque foi Ele quem nos elegeu. Foi Ele quem nos chamou de maneira eficaz. Foi Ele que nos regenerou o coração. Foi Ele que nos justificou. Então, se a gente não leva em conta as obras de Deus, meus irmãos, aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos oferece de forma graciosa, a gente não vai conhecer a Deus, muito menos quem Ele é. Então, nós o adoramos pelo que Ele é, mas também pelo que Ele fez e faz. Porque foi o que Ele fez o motivo de nós estarmos aqui, louvando e adorando a Deus. Porque Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo,
para vir a esse mundo, para se oferecer, isso é obra de Deus, tá? Em sacrifício santo e agradável a Deus, para que pela morte de Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, nós fôssemos salvos daquilo que nós merecíamos por conta dos nossos delitos e pecados. Então, nós não adoramos a Deus somente pelo que Ele é, nós adoramos também a Deus pelo que Ele faz. Agora, se Ele não fizer alguma coisa, Ele continua sendo Deus, aí está certo. Porque Ele não é obrigado a fazer nada, Ele faz tudo conforme a sua soberana vontade. Entende que às vezes alguns louvores pecam por, às vezes, excesso de espiritualização do louvor, querendo buscar alguma coisa que denote, né, algo mais precioso espiritualmente e acabam tropeçando no texto sagrado. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente louva, né? Um outro louvor diz assim: tu és Deus de perto e não de longe. Não, Deus é Deus de perto e de longe. Deus é incomparavelmente separado de nós. Ele é santíssimo. Então ele é também Deus de longe, mas ele é Deus de perto. E aí a gente ajusta o louvor, né? És Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste, né? Parou aqui a oração. A partir do verso 6, queridos irmãos, agora a gente tem louvor. E aí eu já abri falando de louvores para a gente pensar sobre essa questão, tá? Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E quando a gente pensa em louvor, o cântico da música é uma representação do louvor a Deus. O cântico é uma representação. A gente não resume o louvor ao cântico. Nós não louvamos a Deus apenas cantando. Nós louvamos a Deus fazendo tudo aquilo que Ele tem posto em nossas mãos a fazer. Então, Deus é louvado através da totalidade da nossa vida. Levar em conta apenas o cântico como louvor é um erro. Porém, vamos lá. Uma pessoa que tem uma vida de adoração a Deus, os seus lábios proclamarão louvores, porque o seu coração está cheio de gratidão. Gratidão por quê? Gratidão porque Deus responde à oração. E é isso que aconteceu para que o salmista louvasse. No mesmo salmo que ele faz a súplica, ele agradece. Então tem a ver, sim, com a ação de graças, aquilo que estava ali, como título desse salmo. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Eita, coisa boa, né, meus irmãos? Quando oramos, Deus ouve o nosso clamor, Deus age em nosso favor, Deus nos livra do mal. Que coisa extraordinária. E aí o nosso coração, meus irmãos, fica jubiloso, cheio de alegria por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Pare um pouco e pense, quantas coisas Deus não já fez na sua vida, que são motivos de o seu coração se encher de gratidão. Eu quero até fazer um desafio, comece a pensar sobre isso mais. Quando você se pegar, por exemplo, murmurando, reclamando da vida, reclamando, se queixando de alguma coisa, comece a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o seu humor vai virar de repente. A sua tristeza vai se transformar em alegria. O seu pranto em riso. Sua solidão vai se transformar numa compreensão de que você tem irmãos em Cristo Jesus ao seu lado, você tem uma família. Basta você olhar pela perspectiva que é a perspectiva de Deus. E aí, assim, a gratidão enchendo o seu coração, o que é que vai acontecendo? Você vai se sentindo grato a Deus. De repente, você irrompe a sua voz com louvor ao nome do Senhor.
Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que tens feito pela minha vida, pela minha família, pela minha igreja. Como é bom, Senhor, ter irmãos para conviver, para compartilhar aquilo que eu tenho passado. Como é bom eu ter uma igreja que é bem fundamentada na palavra, que se importa realmente em trazer a palavra de maneira pura, para que as pessoas possam ser edificadas e nutridas através da palavra para cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Que coisa boa! Então, há motivos de louvar a Deus. Ele foi socorrido, meus irmãos. Ele louva a Deus imediatamente. Ele exulta, veja só, o coração dele, ele diz assim, bendito porque ouviu as minhas súplices. E aí no verso 7 ele diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Com meu cântico eu o louvarei. Essa representação aqui de Deus como sendo força e escudo é uma representação de um Deus que milita, que guerreia por nós, que peleja as nossas lutas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Se Deus luta por você, meu irmão, você pode ficar tranquilo, você pode confiar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, temos motivos sim de confiarmos em Deus. Temos motivos sim de colocarmos em Deus a nossa esperança. Porque se Deus já nos socorreu outras vezes, Ele não deixará de nos socorrer. Se Deus já lutou as nossas lutas em momentos em que nos víamos absolutamente inertes, sem possibilidade de tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude que mudasse a situação em que nos encontrávamos. Se Deus atuou em nosso favor nessas circunstâncias, é porque Ele continuará atuando. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Não fique amuado, triste, amargurado. Porque no momento certo Deus vai agir, mas continue a buscar. Enche o seu coração de gratidão. Louve o nome do Senhor. Mesmo que a vitória ainda não tenha chegado, mas já comece a agradecer. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Que coisa linda, meus irmãos. E aí o salmista, nesse cântico ainda, desloca, veja só, o eixo da sua adoração de si mesmo para a comunidade. Ele disse primeiro no verso 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Ele está falando de si. É algo individual. Mas no verso 8 ele vai dizer assim, o Senhor é a força do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. Ele está falando dele mesmo também. Ele está dizendo assim como tu és a minha força, assim como tu és o meu escudo, tu és também a força de todos aqueles que confiam em ti, de todos aqueles cuja fé está depositada em você, em ti, Senhor. E aí, meus irmãos, a gente tem aqui a perspectiva comunitária da adoração, do cântico. Quando a gente está num culto, meus irmãos, adorando a Deus, buscando a face do Senhor, é bom que os louvores não sejam em primeira pessoa. Quando a gente está naquela congregação ali louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, é bom que os louvores, eles sejam a comunidade pronunciando, dizendo assim, nós te adoramos, ó Senhor, te exaltamos, ó Senhor, nós devotamos a ti todo o nosso louvor,
Toda a honra seja a Ti, Senhor. Nós colocamos isso diante de Ti. Então, é uma adoração comunitária. É feito no momento de oração, por exemplo. A gente está ali na igreja, alguém é convidado a orar, ele não está orando só para si. Ele está orando de forma comunitária. Então, é importante se buscar a Deus, dizendo, nós te buscamos, Senhor. Nós estamos aqui em tua presença, ó Deus. Infelizmente, né, meus irmãos, os louvores estão cada vez mais antropocêntricos. Cada vez mais. Tem louvores que, se você vê, a perspectiva é só do homem. É só falando para a pessoa que está na igreja. Assim, ó, você é precioso. É só massageando o ego. Você é mais raro que o ouro de Ofir. Você é a menina dos olhos de Deus. E aí, meus irmãos, esse senso comunitário vai por água e o louvor que deveria ser voltado a Deus passa a ser um instrumento para exaltar o ser humano. Aí a adoração já não flui. A pessoa pode até se sentir um pouco extasiada com tudo aquilo ali, mas é fogo de palha, como a gente diz lá no Nordeste. Se a gente está na presença de Deus em adoração, num culto, e nós que somos reformados, entendemos que o culto é pactual, Deus fala por sua palavra, nós respondemos a Ele em louvor a Ele. Então os louvores precisam ser voltados à pessoa bendita do Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando o louvor ele é cantado comunitariamente, mas não tem esse senso de exaltação do nome do Senhor, o culto passa a ser fragmentado. Ele passa a perder o propósito pelo qual existe. Tá? Então, o senso comunitário toma conta aqui do salmista e ele conclui o salmo exatamente com essa consciência de que Deus é o salvador do povo também. Né? Deus salva o teu povo. Não salva só a mim, que estou suplicando e que tu me socorreste, mas salva todos aqueles que suplicam a ti, Senhor. Salva todos aqueles que estão vivendo dificuldades e precisam, como teu povo, urgentemente uma intervenção tua na vida deles. E ele diz, salva o teu povo e abençoa a tua herança. Meus irmãos, através de Cristo Jesus, nos tornamos co-herdeiros das bênçãos que são provenientes da aliança que Deus fez com o seu povo. Então, temos em Cristo o sim e o amém. Temos o favor de Deus por meio de sua graça. Deus nos abençoa. E somos herança também de Deus. Somos herança de Deus. E ele conclui o salmo mostrando Deus aqui como o pastor do povo. No Salmo 23, Davi fala que o Senhor é meu pastor, né? Mas aqui no Salmo 28, no verso 9, na segunda parte, ele diz assim, apacenta o teu povo e exalta-o e faz com que o teu povo esteja de pé. É essa a expressão. Para sempre. Queridos irmãos, Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Deus dirige o seu povo em meio a essa peregrinação que nós temos aqui nesse mundo. É Deus que nos dá o sustento, o mantimento. Tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida vem de Deus. Assim como um pastor que cuida das suas ovelhas, Deus cuida de cada um de nós. Deus sabe as nossas necessidades. Deus nos coloca de pé. Você, meu irmão, minha irmã,
que talvez esteja longe do convívio com os irmãos, esteja distante e não esteja participando dos cultos, mas aqui e acolá assiste um vídeo, vê alguma coisa da igreja. Saiba que se você está assim, se sentindo rebaixado, se sentindo esquecido, Deus não esqueceu de você. E o Deus que apacenta o seu povo é o Deus que põe ele também de pé. Mas eu faço um convite a você, meu irmão, minha irmã, que está distante. Volte para a casa do Senhor. Volte ao convívio com o povo de Deus. Volte a participar ativamente do trabalho da obra do Senhor. Não se dê por vencido. Se tem alguma coisa que precisa de restauração, se submeta a essa restauração. Porque Deus, como pastor, ele disciplina todo que ama também. Ele tem uma vara e um cajado. Mas a sua disciplina, entenda, meu irmão, minha irmã, é uma disciplina para a nossa restauração, para nos pôr de pé. O Deus que é o nosso pastor, ele quer nos ver de pé. E essa expressão para sempre aqui, embora algumas pessoas tenham um zelo demasiado de a gente não levar em conta a eternidade em expressões como essa nos Salmos, porque é como se a gente estivesse interpretando o Salmo a partir de uma perspectiva neotestamentária. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não tenho como olhar isso aqui e não entender que isso também nos leva a pensar na eternidade. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele cuida, ele conduz, ele põe de pé. Aquele que Deus começou uma obra na vida dele, ele vai concluir, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E aí eu entendo, meu irmão, minha irmã, que o para sempre aqui trata também da eternidade, do novo céu e da nova terra, daquilo que nos aguarda no futuro próximo e que estaremos todos juntos, né? Como um só povo. Aí não vai ter mais nem placa de igreja, não vai ter mais nada disso, não vai ter confusão para saber qual é a perspectiva escatológica, né, do milênio de cada um. Quem é milenista, pós-milenista, pré-milenista. Isso aí não vai existir mais, porque todos seremos um só povo, arrebanhados pelo pastor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos dê essa compreensão. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te suplicando a Tua misericórdia para conosco. Querido Deus, eu sei que vivemos momentos muitas vezes difíceis em nossas vidas, que precisamos de uma intervenção urgente da Tua parte. Então eu rogo pelos meus irmãos, Senhor, aqueles que estão precisando nesse exato momento de uma intervenção urgente da Tua parte, que Tu possas, Senhor, tratá-los, que Tu possas, Senhor, dar a eles aquilo que eles necessitam, conforme a Tua benevolência. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu não nos trata como os ímpios. Somos tratados, Senhor, não conforme aquilo que nós merecemos receber da Tua parte, porque todos nós somos pecadores. E se não fosse o fato do Evangelho da Graça ter nos alcançado, estaríamos debaixo da mesma condenação. Então queremos Te implorar, Senhor, a Tua misericórdia. Vem sobre nós, Senhor. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Ó Deus, eu creio que Tu podes agir no momento que nós estamos orando, em favor de cada um daqueles que necessitam. De modo que antes de concluirmos a oração, já tenhamos a sensação de que Tu providenciaste aquilo que nós necessitávamos. E aí, Senhor, sabendo disso,
O nosso coração não tem como não se encher de gratidão por tudo aquilo que tu tens feito a cada um de nós. E quanto mais cheio de gratidão o nosso coração estiver, mais a nossa boca proferirá louvores ao teu nome, Senhor. Mais exaltaremos o teu nome, Senhor, mais te glorificaremos. Ajuda-nos, Senhor, para que não expressemos apenas louvores individuais a ti, mas em comunidade. E que esses louvores, Senhor, possam ser louvores que estejam de acordo com a tua palavra. Que sejam louvores de adoração ao teu nome e não para massagear o nosso ego inflado, ferido, ou sei lá o quê. Ajuda-nos, Senhor, porque dependemos de ti. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa força, tu és o nosso escudo, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso pastor. Então, Senhor, nos conduz, nos põe de pé, Senhor. Aqueles irmãos que sofrem com depressão, ó Deus, e muitas vezes se veem tristes e melancólicos, sem forças, muitas vezes até mesmo para ir para a tua casa. Põe esses irmãos de pé, Senhor. Dá a eles vigor espiritual para que eles possam continuar a caminhada. Essa é a nossa oração aqui de gratidão por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça de Deus nos conduza e até a próxima. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos vocês.